com grande satisfação que eu tenho recebido esse chamado para trocar algumas ideias com vocês. Aqui nós não temos nenhuma verdade real, é só uma troca de conversa, de informações, e o tema que nos foi sugerido seria a paixão e os bens materiais. E eu vou convidar vocês a imaginarem, só imaginarem, um lugar em que na infância de vocês se sentiam muito seguros. No meu lugar, que eu me sentia seguro, era no quintal da casa do meu avô. Lá, todas as vezes que a gente chegava, eu sentia o cheiro do café que a minha avó fazia. Os primos todos estavam ali para brincar. Nós tínhamos um bolo de nata. Na casa da minha avó tinha muita mangueira, jaqueira, e o terreno era muito grande. E ali eu chamei e continuo chamando o meu lugar seguro. E eu convido você a buscar um lugar em que você se sente seguro, seja na primeira infância ou até agora, um lugar em que você se sinta bem. Sabe o que é impressionante sobre o seu lugar seguro? É que ninguém conhece além de você. E eu chamo a atenção a vocês em relação a esse tipo de meditação, que é um estado que eu chamo que é um estado de presença, exatamente para que a gente consiga entender a nossa consciência. Por quê? Porque antes de nós falarmos das nossas paixões, nós temos que nos entender. O ser humano, ele diferencia de um animal exatamente pelo fato de ele ter a autoconsciência. Porque o animal, ele tem instinto, mas ele não tem a consciência. Ele é treinável. E o homem, o ser humano, não. Nesse corpo que foi nos dado pela espiritualidade, foi nos dado e nos trouxe um poder que é o poder que só nós temos, que é o estado de consciência, a autoconsciência. Quando nós falamos de autoconsciência, nós estamos trazendo para você um tema no qual você comanda a tua mente. E quando o seu João falou naquele dia que as mentes estão aceleradas, é porque muito da gente, muito de nós, se identifica com os pensamentos. E muitos de nós vivemos no passado ou no futuro. Eu pergunto a todas as pessoas, normalmente quando eu atendo em consultório, é que se o passado existe ou se o futuro existe. E aí você vê que o caminho do mal do século, que é a depressão, que é a tristeza, são aquelas pessoas cujos pensamentos estão ligados ao passado, cujos pensamentos estão ligados a traumas ou situações de vidas do momento passado, não é nem de vidas passadas, pode até ser de vidas passadas, porque aqui nós estamos trabalhando um trabalho de espiritualidade e que nós acreditamos que nós tivemos outras vidas e estamos aqui para evoluir. Então, nesse aspecto, as pessoas tristes que vocês conhecem, ou algum de vocês, vive muito do passado. E aí a grande questão não é que eu possa não viver do passado. A questão é que eu estou querendo modificar o passado. Vocês veem que essas pessoas tristes, elas buscam muito a modificação do passado. E se o passado ele não mais existe, ele já existiu, eu não vou modificar. O que eu posso, no máximo, é ressignificar. É procurar uma outra forma de ver o passado. Normalmente, pessoal, porque nós temos um HD virgem quando a gente entramos nesse mundo aqui. Nós estamos na barriga da mãe e aí começamos o primeiro dos nossos traumas, para muitos psicólogos, nós temos psicólogos, o primeiro trauma é o nascimento. Por quê? Porque você está lá num ambiente só seu, bem individual, não tem ninguém, e aí você entra de evolução, que é o que nós temos hoje. É a nossa visão, é um mundo de evolução. Nós estamos aqui por uma passagem. No momento em que você entender que nós estamos por uma passagem e que nós não podemos mudar o nosso passado, nós temos que ressignificar esse passado para que a gente consiga viver um estado de presença, a gente começa a sair dessas tristezas. E aí as pessoas, eu pergunto, existe futuro? E as pessoas dizem, olha, claro que existe futuro. Aí eu digo, engraçado, você marca um almoço amanhã com um amigo, com a mãe, e morre hoje. Existiu o futuro? Não existiu. E as pessoas entram no estado de ansiedade, que é a outra doença do século, depressão e ansiedade. Por quê? Porque elas não pensam no futuro, elas vivem o futuro.
Conheço pessoas que vai ter um casamento em dezembro, ela já sabe o vestido, a hora que vai chegar, se o vestido vai dar certo, se vai ter gente lá que vai... E assim sucessivamente. Então, todas as vezes que a gente for para o trabalho espiritual, a gente tem que esvaziar a mente, até para poder não deixar... E entrarmos em estado de presença. Porque nós somos seres humanos. Nós vivemos o dia a dia aí fora. Eu estou morando aqui em Luiz Correia, uma cidade mais pacata, mas na hora que eu chego em Teresina, a mente já acelera. Por quê? Porque tem o trânsito, tem muitas coisas para ser resolvida. Então, se você não estiver prestando pelo menos a atenção à tua respiração, pronto. Marcos, tenho que fazer toda hora técnica de meditação, daqui a pouco eu estou doido no meio da rua. Espera aí, um momento, eu tenho que estar... Não, só para um minuto em estado de respiração. Conta a tua respiração 5 vezes, 10 vezes. Segura essa respiração um pouco. Se você fizer esta prática diária, em qualquer decisão que você vai tomar. Por quê? Porque o que nos leva a tomar decisões presa nas paixões ou presa em algumas situações são exatamente o estado alterado de consciência com a consciência, o estado alterado de consciência com a consciência distorcida, espiralando para baixo. Por quê? Porque nós temos níveis de consciência, pessoal. E isso é o trabalho que a gente trabalha no Eneagrama. Então, essa prática de presença foi só para trazer vocês para o aqui e agora. Porque o passado e o presente, o passado e o futuro não existe, só existe um tempo, é o presente. É difícil? Por quê? Porque eu me identifico com os meus pensamentos. Você quer ver? A mulher traída, a primeira coisa que ela faz é pintar o cabelo, é fazer uma plástica, e aí, assim, você pensa que ela está fazendo isso para poder entrar em estado de presença? Não, é porque está zangada com o marido, ou é porque ainda passa anos ainda mexendo em coisas que o cara já casou 3 vezes e ela ainda está com raiva da pessoa. E ele nem sabe que você está com raiva. Por quê? Porque eu vivo no passado. Aí eu vivo na tristeza. Eu entro em várias crenças que nós temos. Então, para nós adentrarmos realmente no tema, que é a bola da vez, que são as paixões, e essas paixões elas são tiradas, elas vêm muitas em níveis de consciência baixo, e aí ela nos gera apego a bens materiais. Então, eu poderia trazer o conceito de paixão de várias filosofias, de várias correntes, e aqui não é o mais certo nem o mais errado. Mas eu trago mesmo no dicionário. O que seria paixão? Paixão é um sentimento humano e profundo, marcado pela grande interesse e atração da pessoa apaixonada por algo ou por alguém. As pessoas também podem sentir paixão por objetos ou temas específicos. Se você fizer uma análise na internet, pessoal, você vai ver muita diferença entre paixão e amor ligada a relacionamento. Né? Então, muita situação é lá ligada a relacionamento. Por quê? Porque a paixão é aquele negócio arrebatador, que ele é transitório e que vai passar. Quando você vai buscando isso de forma desordenada, com um nível de consciência lá embaixo, essa paixão ela destrói a humanidade. Quantas guerras nós tivemos em que o ser humano, o homem mata o parceiro, o homem mata o homem por uma paixão. Quantas vezes você chegou a casa e tem violência em relação à mulher, crimes por causa de uma paixão? Então, a paixão ela é um sentimento humano que só nós temos e que ela tem que ser observada com muita parcimônia. Por quê? Porque ela te altera o teu nível de consciência. Se ela altera teu nível de consciência, ela vai gerar culpa, ela vai gerar apego, ela vai gerar vários sentimentos ilusórios, todos imaginários. E aí, assim, muitas vezes a nossa paixão, a primeira coisa que ela faz é minar a nossa autoestima. E eu só quero chamar para vocês de que muitas vezes eu sou apegado, que eu não gosto nem muito do termo apegado, mas é muito utilizado quando você vai falar na libertação, na questão própria espírita, quando você vai para o capítulo 26, que vai servir a Deus, lá se fala muito da riqueza. Então, nós temos que prestar atenção de que a nossa distorção de consciência, eu digo sem medo de errar, embora cada psicólogo vai ter sua linha, seja freudiana, seja junguiana, ou qualquer uma outra, que eu sou filiado da transpessoal. Então, veja o seguinte, a primeira coisa que ele vai te dizer, para mim, no meu trabalho,
analisarmos como foi o nosso primeiro setênio. Por quê? Porque nós nascemos com um HD virgem, um HD sem ter nada. E aí nós temos o primeiro contato social, que é o contato familiar. E aí, muitas vezes, quantos de vocês, nesse período, passou por traumas e que você não consegue adulto acessar esses traumas, mas ele impacta a tua vida e te leva a paixões desenfreadas. Por quê? Porque aí tem uma criança ferida que precisa ser tratada. Quantos da gente estão buscando a ilusão de bens materiais para poder ser amado? Não é só uma pessoa, o mundo, entendeu? E às vezes eu tenho uma autoestima lá embaixo, sou o top das galáxias, com muito dinheiro, e a autoestima é lá no pé. Mas essa autoestima não é pela questão do dinheiro, essa autoestima ela é pela questão do que nós vivemos na primeira infância. Marcos, então, vivemos na primeira infância e vai carregar isso para a vida toda? É isso que eu estou lhe dizendo. Nós hoje somos adultos e ainda estamos presos em traumas do passado que nos prende e nós não queremos nos libertar. Mas por que queremos nos libertar? Porque nós nos identificamos com aquele pensamento que existiu, surgiu uma crença, inclusive, pré-estabelecida pelo espelho social, porque se você for analisar, quando eu falo espelho social, eu englobo família, eu englobo amigos, eu englobo a sociedade como um todo. Quantas vezes você ouviu da sua mãe, quando era pequeno, dizer, menino, tu é muito preguiçoso. É uma preguiça danada. Pronto, aí eu hoje sou adulto e aí eu sou preguiçoso. E aí eu vou ter que, com um nível de... acho que me apegar numa paixão. Muitas vezes eu me apaixono pelo homem que me violenta, me bate, mas eu tenho uma crise, uma percepção inconsciente de que eu não tenho valia, então, pelo menos aquele homem ali, ele dá o almoço para meus filhos. Então, esta é a nossa missão hoje, de esclarecer para vocês. Por quê? Porque quando nós formos falar, quando nós estamos falando em bens materiais e paixões, são esses apegos, mais uma vez eu uso a palavra apego, embora é uma palavra que eu não goste muito, né? Eu acho que para mim é uma fixação. Então, eu tenho um apego a bens e a pessoas. E assim, é tão interessante que hoje eu estava ouvindo uma música lá na praia, né? No nosso escritório da praia, e aí a música, ela repete muito, o meu, a minha, o meu, a minha, o meu, a minha. Então, é um pronome possessivo. Pessoal, vamos só pensar. Aqui nós estamos num grupo grande. O que é nosso? O que é meu? O que pertence? Eu queria que vocês fizessem uma pequena reflexão. 20 segundos. O que pertence a vocês? O que pertence a vocês? E aí o que mais dói é quando nós temos uma paixão desenfreada, com um nível de consciência baixo, que eu tenho um apego a um filho. Quantas pessoas de vocês... E aí, assim, quando eu digo bens materiais, nós vamos englobar filho e coisas. E quantas pessoas nos dizem assim, não sei viver sem o meu filho? E o que é melhor, em consultório, né? Nós temos aí os psicólogos que isso aí acontece muito. Não sei viver sem meu marido. Olha que é lindo, que é meu. E aí você não sabe que isso gera ciúme, que isso gera posse, que você não tem a noção do que isso é amor. Porque quando você fala em amor, que é uma expressão bem, não vamos também filosofar, uma expressão bem de dicionário, é aquela coisa mais serena, é aquela coisa mais calma, mais duradoura. O Osho tem um livro em que ele diz, olha, vamos passar aquele frio na espinha e tal, mas ele não dura mais do que um ano. Ela, para poder existir realmente, ela se transformar em amor. Aí esse relacionamento se sedimenta. Mas enquanto for aquela posse, em que eu estou fiscalizando o telefone o tempo inteiro do meu parceiro, saber onde ele está, eu sei que aqui poucos vivem isso, né? Nunca tiveram seu telefone invadido, seu computador, mas assim, quando eu tenho essa invasão, eu estou com uma distorção de consciência. Eu não confio, não é no meu parceiro, eu não confio em mim. E ela já veio lá, ou do primeiro setênio, do 0 aos 7, que você está formando a pessoa, do 7 aos 14, quando você, teoricamente, antigamente, você entrava no mundo escolar, hoje você já entra no mundo escolar com 2 anos. E agora tu imagina você com 2 anos e meio, se você pega uma carga muito grande de crença de pai e mãe, você já começa com 2 anos e meio, pegando de professores e dos coleguinhas. Quantas vezes eu alimento essa crença de incapacidade e eu, para poder pertencer àquele grupo, eu dou meu lanche.
Eu sou o último a chegar naquela escola, naquela turma, e aí eu não sou aceito, porque já tenho os seus grupos, e aí eu digo, para ir no lanche. E aí, pronto, ali já é uma forma que foi criada de dizer, nesse momento, eu, particularmente, sei como comprar o grupo. É comer o lanche. E aí eu vou buscar o poder, porque o poder político, o poder religioso, pessoal, é uma paixão. Você pode analisar que a paixão, quando ela se transforma em amor, nós temos o filme da Irmã Dulce. E é um espetáculo, porque isso aí ficou bem marcado no filme, no documentário, porque ela tinha uma paixão inicial que transformou-se em amor por uma causa. Quando ela diz, olha, você vai ter que sair do convento ou largar seus pobres. Ela disse, eu pago a pena, mas eu fico com meus pobres. E aí, quando ela chega naquela feira, vocês vão ter a oportunidade, quem assistiu vai lembrar a cena, que cospem na mão dela, ela diz, olha, isso você deu para mim, agora me dê para meus pobres. Então, eu estou num nível de consciência muito elevado. Quantos de nós teríamos essa ação? Do cara cuspir na minha mão e eu não ter que pré-estabelecer um tapa nele, ou nunca mais querer falar com ele. E isso é o nosso dia a dia. E essa distorção de consciência que nos faz nos apegar a bens materiais. Vocês já viram quantas pessoas se apegam, se fecham. Existia uma novela que era do seu Nonô, que ele trancava a geladeira, que era o mínimo que ele tinha que comer. Mas isso aí, pessoal, é uma distorção de consciência. Muitas vezes, a gente não tem compaixão por esse tipo de pessoa, porque você não sabe que na mente dele, ele acha que vai acabar. Você vem aqui no mar, ou então na grande cachoeira que tem abundância total, e você diz, meu Deus, vou guardar um copinho dessa água, porque se acabar. E isso é uma distorção de consciência. É um nível de consciência muito baixo. E aí, assim, se nós formos analisar, meus queridos, nós estamos vivendo um mundo de ilusão. E eu não estou dizendo a vocês amanhã chegarem e vender. A partir de hoje vou fazer como aquela passagem que Jesus foi procurado e disse, olha, Jesus, como eu faço para te seguir, olhar teus mandamentos, né? E aí Jesus disse assim, cumpra os mandamentos. Aí ele disse, mas os mandamentos eu já cumpro. Eles venda seus bens, se desfaça e me segue. Não estou dizendo para você fazer isso, até porque isso é muito mal interpretado, tá? Por quê? Porque eu vou desfazer todos os meus bens e eu vou arranjar um outro problema, eu vou para a pobreza. Ele está dizendo, para a nossa interpretação, que também ela é minha, peço licença, dentro da minha crença, eu estou dizendo, saiba usar os bens materiais que você tem. Porque senão amanhã vocês vão sair daqui, como eu já perdi pessoas em consultório, por uma má interpretação, porque muitas vezes a comunicação emitida não é a que é recebida, dizendo que eu estou dizendo, a partir de amanhã vamos entregar os bens, o homem virou um socialistazão, tal. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que dinheiro é bom. Quem disser que dinheiro é ruim está viajando. Dinheiro é bom. Dinheiro te proporciona alegrias, né? Eu acho engraçado de um amigo que foi há muito tempo atrás, há uns 10 anos atrás, para a Europa, que estavam naquela início lá dos sensores das pias, em que ele mete a mão debaixo da pia e cai a água, e ele dizia, Marcão, meu Deus, eu nunca pensei que a vida de rico fosse bom, que a de pobre eu já vivo, eu quero que me dê mais tempo de vida de rico. E aí eu não estou dizendo que você não queira ou queira ser rico. Eu acho que o querer ou não querer ser rico é livre-arbítrio, é o projeto de vida de qualquer um. O que nós temos que nos conceder é o que nos leva a essa riqueza, porque muitas vezes a forma que eu vou buscar a riqueza, ela vem de uma distorção de consciência e eu me apego. E aí eu digo, isso é meu. E aí muitas vezes você vê pessoas, eu não quero entrar no ramo da política, apegada ao poder que não é nem dele. Olha, eu passei por uma experiência aqui, meus queridos, há um bom tempo aí, eu estava numa praia aqui com a namorada, e que o cara tem uma pousada, a pousada dá para beira-mar, ele construiu uma barraca na frente da pousada, só para ver o tanto que o apego é engraçado. Aí uma pessoa, um transeunte, um banhante, foi lá usar aquela barraca. Ele disse, opa, saia daí, essa barraca é minha. Aí o cara, muito humilde, disse, não, mas essa barraca está na praia, na areia da praia, mas essa área aqui é minha. Eu digo, meu Deus, você tem apego até com o que não é seu, porque isso é da União. Ele nem autorização para ter aquela barraquinha para não pegar sol, ele tem, mas eu me apego. E aí, quando eu entro nesses apegos, é porque eu estou num nível de consciência muito, muito baixo. E aí, aquela velha história, eu só estou pensando no meu pirão, né? Então, é muito engraçado sobre isso. Tem uma frase assim, farinha pouco, primeiro o meu pirão. Que aí eu entro numa distorção de consciência do egoísmo, da avareza, de
dominar, de ficar E aí, assim, nós, quando olhamos para a humanidade, temos que entender que vivemos num estado de evolução. E a evolução, meus queridos, ela é lenta, é uma trajetória. Não é com uma palestra, não é com um trabalho mediúnico. Por quê? Porque muitas vezes, eu sempre brinco, grande questão hoje, da questão da espiritualidade, é que eu estou querendo, virou moda se falar espiritualidade. Se você pegar uma pirâmide que eu uso aqui no nosso trabalho, dos níveis de desenvolvimento, ela começa na base, com ambiente, capacidade, ambiente, comportamento, capacidade, crenças, valores, identidade e espiritualidade. Aí o que é que eu faço? O que é que acontece? Eu quero ir para a espiritualidade. E muitas vezes eu não consigo, não sou médico, hoje virou moda média, as pessoas não sabem nem o que é, não sabem o trabalho que vocês têm, né? Não sabem o que vocês passam no dia a dia fora da casa do centro de acolhimento, né? E querem ser médicos. Eu digo porque eu tenho uma pessoa que disse, olha, eu vou sair do trabalho apométrico lá, quando eu fazia em Teresina, porque eu não vejo. E eu digo, calma, porque não, cada um aqui tem seu papel. E aí algumas pessoas vão para o trabalho xamânico de expansão de consciência através da medicina da ayahuasca. E aí é um espetáculo. Quando você não entra nas suas sombras, você vai entrar, meu Deus, em muita luz, é luminosidade, é um estado alterado de consciência. Você sai de lá abraçando Deus e o mundo. Ah, querido, gratidão. Eu tenho um caso como esse, querido, gratidão. Olha, meu amor, o trabalho é no sábado. Quando dá na segunda-feira, o menino vai deixar uma criança para o colégio, o menino está atrasado, derrama iogurte no banco do carro, ele pega o iogurte, taca na parede e esculhamba com o menino que sujou o meu carro. Olha que nível de consciência. Eu pergunto, meu amigo, sabe, você está dizendo gratidão, queridos. Por quê? Porque eu tenho lampejos de espiritualidade. Eu vou lá em cima da pirâmide, mas eu tenho que vir para o mundo real. O que nós temos que trabalhar, meus queridos, é comportamento. Para poder eu evoluir, eu tenho que olhar os meus comportamentos. O que me prende aos bens materiais? O que me prende aos bens materiais? Que bens materiais? Eu quero que vocês pensem qual bem material vocês se apegaram. Isso é muito interessante. Por quê? Porque a gente acha que que o bem material eu não posso, eu não me apego, mas mexa nas suas coisas. Eu tenho uma pessoa que é muito apegada, trabalha dentro do Eneagrama, ele é um raio 5, porque ele há uma distorção da consciência que vai acabar, então, se ele vai acabar, ele tem que se apegar, e ganhou uma caixa de chocolate. E aí estava escondida na geladeira. E o irmão dele chegou e ofereceu para todo o grupo que chegou. Ou seja, acabou a caixa de chocolate. O cara saiu de si. E o irmão deles, meu amigo, a caixa de chocolate tem 300 aqui no supermercado, eu vou comprar, mas eu não quero, só quero aquela. Então, aí sim é um comportamento que tem um nível de consciência muito baixo e que nos leva a esse tipo de paixão. E a paixão, como eu estou lhe dizendo, ela te cega. Quantas pessoas não são cegas por uma paixão? É muita coisa apegada a bens materiais. Você matar por uma paixão. E é muito engraçado, porque tem uma frase do Dalai Lama, que ele diz, Dalai Lama, que ele diz assim, olha, o ser humano gasta a saúde para ganhar dinheiro. Durante a vida toda, o ser humano gasta a saúde para ganhar dinheiro. Quando ele chega na velhice, ele vai gastar dinheiro para recuperar a saúde. Então, eu estou fora do nível de consciência em que eu não estou prestando atenção, e assim, se você dentro do raio 3 do Eneagrama, depois eu vou falar para vocês o que é o Eneagrama, que tenho falado algumas vezes, se você está com um nível de consciência baixo, você não vai olhar família, não vai olhar amigo, não vai olhar nada, você tem uma meta e você vai bater. E se a meta for milionária, meu amigo, é que você bate mesmo. Tem um filme em que o cara acumula milhas, para mim ele é um Eneatipo 3, ele acumula milhas, ele não tem amigos, ele não tem família, ele não tem... Eu esqueci o nome do filme, estão me perguntando, eu não sei. Mas depois eu posso passar para vocês. E ele um dia se apaixona por uma pessoa também bem interessante, amor e tal, ele acha que aquilo é amor, e aí ele diz, mas eu não posso me apaixonar, que eu tenho metas, mas aí o coração fala mais forte. Porque quando Jesus disse lá para eles, me siga, ele queria dizer o quê? Meu amigo, não precisa você buscar o 10 mandamentos, não. Precisa, não. Se você for pensar, vamos perguntar quais são os 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, blá, blá, blá. Não, nem quem de nós que prega isso aí todo dia? Ninguém. Ou, não estou dizendo ninguém, mas a maioria nem sabe quais são. Jesus só quer o quê? Ame
aos outros como você ama você mesmo. Então, quando o cara entra no amor, quando ele é ao amor, que era um lampejo que ele teve uma grande decepção, a mulher era casada, e ela não tinha dito. O que é que ele faz? Ele volta a acumular milhas. E aí diz, olha, eu nem gostava dela. Né? Então, o que nos pauta, pessoal, é entendermos que o apego, ele tira a nossa liberdade. E eu só tenho apego quando eu não tenho um nível de consciência. Aí eu realmente não tenho, eu teria apego. Então, em 2004, Divaldo, através de Joana de Ângeles, recebeu a mensagem em que ele fala do apego e a libertação. Onde ele diz assim, ela diz para ele, Divaldo, né? Tudo aqui nesse mundo é transitório, em suas expressões materiais, principalmente. E ela vai e diz, olha, onde há a inveja, a vaidade, o orgulho, a ira, a gula, a avareza, o medo em excesso, a luxúria, ela te desvia do teu caminho, porque você vai entrar no nível de consciência num desses apegos emocionais e vai transformar isso em bem material. E acho muito interessante, principalmente, pessoal, eu tenho uma pessoa que está aqui comigo compartilhando esses 3 dias no treinamento, para os meus colaboradores, né? São os meus convidados que vão trabalhar nos nossos cursos, em que ela tem uma loteria. E hoje, no café da manhã, eu perguntei, qual foi o maior... Quantos anos você tem? Você tem várias loterias, né? Ela é uma empresária que pelo menos umas 20 loterias ela tem. Né? Então, quantos anos você tem de loteria? Ela disse, olha, eu tenho loteria, eu tenho aproximadamente 10 anos. Qual foi o maior prêmio que você pré-estabeleceu na loteria? Ela disse, olha, foi 48 mil. E eu digo, mas desses prêmios pequenos, de 100, 200, 500? Não, tem muitos, o cara nem recebe, ele já joga de novo. Então, você está vivendo uma ilusão. Por quê? Porque durante muito tempo, meus queridos, trabalhar era coisa para escravo. O branco ele não queria trabalhar, não, ele era o dono da fazenda. Então, hoje, nós continuamos ainda com essa questão cultural, porque muita coisa é cultural, né? Mormente em relação aos abusos em relação à mulher, né? Mulher como propriedade. Né? Como o cara diz, olha, o cidadão chega em casa e diz para a mulher, esfria o corpo que eu quero te usar. Vocês ouviram isso em várias novelas. E aí o Instagram fala todo dia, as novelas falam, a filme fala, e nós não sabemos que esse tipo de pensamento ele está sendo emitido. Se eu tiver com um nível de consciência baixo, eu capto na mesma hora. Por isso é que eu digo sempre para vocês e para todo mundo, cuidado com o que vocês estão ouvindo e cuidado com o que estão assistindo. Então, quando você emite um pensamento, isso aí foi, é claro, todos nós acreditamos, principalmente quando a gente trabalha nesse mundo da universalidade, que o pensamento ele move montanhas. A gente não sabe por quê, porque quando eu emito um pensamento, eu estou me conectando com aquela situação, seja com a mulher, seja com o bem material. E isso aí está todo mundo falando hoje dentro da programação neurolinguística. Inclusive, as pessoas dizem, olha, entrem no carro para você se empoderar. A partir daquele momento, você vai terminar comprando aquele carro. Eu acho que está tudo certo. Eu não estou aqui para criticar nem a programação neurolinguística, embora como eu disse, eu aplico, eu sou pratício, mas eu sempre pergunto, para quê? Para quê? Porque eu atendi uma pessoa recente que ela bateu uma meta que ninguém batia há muitos anos, e ela disse que um sonho dela era ser rica, ser milionária, que é muito grande a fatura. E aí eu digo, e agora? Tu já comprou um carro de 300 mil à vista, então tu já é um cara que tem quase 1 milhão, né? Que ele disse que fez 1,5 milhão aí de poupança, eu quero ser bilionário. E aí você continua a conversa com ele, o vazio continua. Por quê? Porque aquela meta não tem sentido. Tanto é que, se você for analisar, o pessoal da Microsoft, o pessoal aí, hoje ele já tem um trabalho social enorme na descoberta da vacina da AIDS. Aí sim o dinheiro está cumprindo uma função social, uma função em que eu posso me conectar em ser rico, e não é a questão de eu ser rico, é como eu uso esse dinheiro, como eu posso usar esse dinheiro. E aí nós temos aí no capítulo 16, quando ele diz assim, olha, do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a mamão ao mesmo tempo. As pessoas, às vezes, também pensam, dentro da minha interpretação, ele está dizendo assim, olha, Deus é o espiritual, e nós temos que entender quando eu falo Deus no material. E aí, ao mesmo tempo, muitas vezes não dá. Não quer dizer que eu tenha um desenvolvimento espiritual, que eu vá abrir mão do meu espiritual, do meu material. Não quero dizer
isso, que a gente se conecta e saber qual Deus eu estou querendo servir. E assim eu estou falando Deus num sentido bem romântico, tá, pessoal? Porque aí a palavra Deus ela vai dar a conotação, porque no xamanismo é o grande espírito, nós temos alguém ligado a Buda e assim sucessivamente. Então, eu comecei falando principalmente do apego à família, a filhos. Por quê? Porque o Ocidente ele é mais apegado ainda. Tanto é que você vai a um velório. O velório é um choro total, meu amigo. Pensou, se você disser assim, olha, minha avó dizia muito, ela sempre dizia, olha, eu quero viver até meu primeiro neto fazer 15 anos. Aí ele fez 15 anos. Vovó, agora a senhora pode morrer? Ela disse, não, eu quero que ele se forme. Vovó, o homem se formou. Não, agora que ele... Eu disse, não, vovó, resolva, a senhora não quer ir mais, não. E aí, assim, eu vou protelando, eu digo, olha, eu cumpri minha missão, mas eu não quero passar. E nós estamos num processo evolutivo. Nós não estamos no processo evolutivo? Então, se você pegar a cultura oriental, eles choram quando você nasce. Quando você nasce é que é o choro. Por quê? Porque aí você vai passar pelo processo evolutivo. A morte eles comemoram. Isso é cultural. E aqui não, nós nos apegamos até o defunto. Porque eu digo por mim, meu pai morreu que dizia, agora vamos enterrar, eu me agarrei no caixão, não queria largar. E ali já tinha passado. E aí você, Marcos, você acredita em vidas passadas, em vidas pós-morte, em espiritismo, na Umbanda, na espiritualidade, mas, meu amigo, quando você vai para o ser humano, você fica doido, e aquela velha história. Isso é um nível de consciência baixo. Ali só era o corpo. E o corpo já foi, o espírito já partiu para outro plano. Mas nós somos... Olha, tem uma menina que fez um curso comigo de constelação, que é muito engraçado em São Paulo, em que ela... isso é até interessante para o sagrado feminino, que ela, na cultura dela, lá na África, o apego era tão grande ao corpo, e o cidadão era um safado. Ela disse, olha, meu tio era um safado, tinha 8 mulheres, não trabalhava, e as mulheres davam dinheiro para ele. E o que mais doía ela, o apego ao corpo, porque ele morreu, ficou 7 dias lá, e depois ainda lavaram o corpo, e todas as mulheres tomaram banho com aquele água do corpo do homem. Então, você vê o nível de consciência, o nível de apego, e é uma questão cultural. Então, meus queridos, eu quero que a gente reflita e pense muitas vezes o que é apegar aos bens materiais. Então, se eu tiver no nível de consciência mais ou menos elevado, nível de consciência mais ou menos elevado, não há nenhum erro. Não há nenhum erro. O que eu faço com o que eu tenho? Agora, vamos só pensar nós. Vamos começar pelo guarda-roupa de vocês. Lógico que eu tenho uma namorada, uma mulher, mas não estou nem falando dela. Estou falando do guarda-roupa de todos. Veja quantas roupas você não usa há mais ou menos um ano. Um ano. Não estou botando muito, não. Se você entrar na casa da minha avó lá, tem coisa, tem o copo do Jânio Quadros da eleição de 63, que era a vassoura, e está lá. O copo está lá e mexa que minha tia morre. Porque aquele copo do Jânio Quadros foi dado para meu avô e está lá. Então, um ano, só estou querendo prestar bem. Um ano. O que eu não uso mais. O que eu não uso mais. Eu não vou mais usar, pessoal. Um ano. E o que eu acho mais bonito é o som dos caras, né? Na pandemia, engordei 15 quilos. Né? E aí, o que é que eu estou dizendo? Tem umas roupas, massa, toda bonitinha. Eu moro aqui na praia, só uso a mesma roupa atualmente. Então, a roupa toda bonitinha. E eu estou dizendo, mas isso é esquisito. Não dá, não dá. Aí chamei aqui a namorada e disse, minha irmã, vamos vender esse negócio ou dá. Por quê? Porque se eu tenho um guarda-roupa cheio, tem uma energia impactada. Como é que eu vou circular essa energia? Quando você diz dano que se recebe, eu não estou dizendo para você esvaziar o guarda-roupa de vocês, não, pessoal. Só estou querendo que vocês raciocinem que eu impacto a energia, porque nós acreditamos, eu tenho certeza que vocês acreditam em energia, eu seguro a energia quando eu me apego aos bens materiais. Então, eu não consigo dar um chinelo, cara, um chinelo. E aí eu digo, mas esse chinelo, eu não posso, tem gente que morre. Né? Então, eu convido a vocês a pensarem o que vocês fizeram em relação, nos últimos tempos, à roupa acumulada, que é o simples, é o mais básico. Não, eu dei um monte de roupa e comprei mais um monte de roupa, acumulei de novo. Né? Existe guarda-roupas, você não pode nem abrir a porta, porque ele vai cair a metade do guarda-roupa, e aí você vai dizer, quantos chinelos você tem? Quantas sandálias? E aí eu digo, tenho 20, 30 com 2 pés.
né? E acho que é Aruanda, do Robson Pinheiro, em que ele disse que você chegou no outro plano, na cidade de Aruanda, e disseram, olha, você vai ser acompanhado por alguém e esse alguém vai te ajudar a comprar uma roupa. E aí ele chega na loja lá, na cidade, e começa a escolher 1, 2, 3, 4, umas 5, 6, 7, 8, 10 roupas, o cara ficou só parado. Ele diz, olha, não sei para que você quer 10 roupas. Isso aí é um hábito da terra. Você só vai usar uma aqui. Você não vai passar esse tempo todinho usando essa roupa. Sendo real ou não, é uma espécie metafórica para a gente pensar. É o que é para a gente pensar. E aí, nesse mesmo capítulo 20, segundo o Espiritismo, lá tem uma reflexão onde ele diz assim, de quem deu para nós os bens materiais? Não botar, você diz, eu suei para papai, trabalhei para caralho. Desculpa, caralho, eu trabalhei muito. Quem deu a inteligência, a força de trabalho? Quem deu a força de trabalho? Foi Deus. Então, assim, lá ele diz, cara, Deus, ele só apenas, meu querido, ele te emprestou. Ele te emprestou, isso é um empréstimo. Saiba administrar o empréstimo que eu estou te dando. Se não te pertence, o Grande é um grande exemplo. Alexandre o Grande, ele prometeu à mãe dele conquistar o mundo. Vocês sabem essa história. Real ou metafórica, mas ela serve para engrandecer o que nós estamos trabalhando. Então, assim, Alexandre o Grande, ele foi para várias batalhas e conquistou o mundo. Ele teve que retornar porque ele teve uma doença. 24 horas antes de chegar, ele queria falar para a mãe dele que ele tinha conquistado o mundo. Tá? Ele tinha conquistado o mundo. Só que não dava mais. O médico falou, a gente para, você morre. E ele disse, não, vamos seguir, vamos seguir. E aí ele sentiu que ia desencarnar. O general disse, olha, eu vou desencarnar, mas eu quero ser enterrado, entrar na cidade, no caixão, com as mãos para fora. Aí o cara disse, não, peraí, isso é até uma heresia para a igreja na época, né? Ser enterrado com as mãos para fora. O que te leva a pensar nisso, Alexandre? Ele disse, rapaz, eu quero mostrar para o povo que eu lutei e não estou levando nada. Então é a mesma coisa. Me perguntaram, rapaz, assim que o João Claudino morreu, perguntaram, tu sabe quanto o João Claudino deixou? Menino, na roda todo mundo, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, não sei quantos milhões. Aí o cara disse, sabe quanto ele deixou? Tudo, ele não levou nada. Tudo, ele não levou nada. Então, existe também uma frase que eu queria que vocês pensassem, quando ele diz assim, o dinheiro não traz felicidade. Eu não concordo muito com isso, não. Eu digo, o dinheiro sozinho, sem um propósito, ele não traz felicidade. Essa, para mim, seria a frase mais interessante. Então, o dinheiro, se você souber usá-lo, ele vai te trazer felicidade. Os bens materiais, ele vai te trazer felicidade. O grande problema é que nós, humanidade, não sabemos o que é felicidade. O que nós sabemos é alegria. Eu sou alegre. Comprei um carro. Né? Eu comprei um carro. A alegria dura 15 dias. Comprei um iPhone 12. Meu amigo, aquilo fica tão lindo e gostoso. Eu falo para todo mundo que um dia saiu 13. Aquele já perdeu a graça. Então, assim, o para quê é muito importante. O para quê é muito importante. E o que vocês querem? Então, assim, quando você busca desenfreado os bens materiais, na nossa opinião, há uma ausência de estado de consciência. Por quê? Porque eu entro no apego. E aí, assim, quando você vai falar, para encerrar um pouco do Eneagrama, porque o Eneagrama é uma ferramenta, para mim, de transformação psicoespiritual, onde ela vai te trazer quais são as tuas paixões de cada eneatipo, ou seja, um raio de personalidade, qual é a tua fixação mental, onde está distorcido, que vem da primeira infância, e vai dizer, eu vou te dar o caminho para tu sair daí. Por quê? Porque ele é representado por 3 figuras geométricas, que seria o círculo, um triângulo e um hexágono, que são os caminhos de desenvolvimento. Por quê, pessoal? Quando se estudou o Eneagrama ele é representado por uma mandala. E essa mandala, ela foi, na época de Alexandria, se estudou muito sobre isso, né? Ela foi criada para estudar os feitos do universo. Os padres do deserto é que, durante uma meditação de 40 dias, é que associaram todo o movimento do universo ao comportamento humano.
E aí ela começa a um trabalho para explicar o ser humano. Isso, não lembro nem tantos anos atrás. Nós estamos lutando e não conseguimos ainda entender o ser humano. Por quê? Porque a mente humana ela precisa de muito estudo. E aí, assim, olha, hoje nós vivemos uma internet, né? Graças a esse mundo nós estamos aqui conversando. Mas como é bom o mundo imaginário do Instagram. Você não vai ver ninguém no Instagram botando uma foto feia. A mulher faz filtro, muda, trata a foto. É lindo isso aí, que uma pessoa diz, olha, ela tá ali. Não, ela tratou a foto. E aí eu não estou aqui para julgar ninguém. Só que quando você fala ali é o mundo que é ilusório. Muitas vezes, não estou falando generalizando, muitas vezes é um mundo ilusório. Quando você conversa com aquela pessoa, você vai ver que ela está destruída. Aquilo ali eu só estou querendo mostrar. E eu tenho um caso bem interessante, recente também, de uma pessoa amiga, que terminou um relacionamento, e aí veio para a praia e a pessoa disse, posta aí, só para mostrar para o ex que tu tá bem. Aí a pessoa posta para o ex e chora. Eu digo porque eu tenho uma pessoa que foi para o Fortal, há 3 anos atrás, para mostrar para o ex que estava no Fortal. Quando deu meia-noite, me ligou. Eu tomei até um susto, porque ela postou não sei quantas fotos, né, no Marina, não sei o quê e tal. Meia-noite me liga. Eu tomei foi um susto. Ela, Marco Lopes, começou a chorar. Eu digo, para o ex, chegou aí. Eu menti, com esse choro todo. Não, estou arrependida, era só para mostrar para fulano, papapá. Então, esse mundo ilusório é que nós temos que nos percebermos. Mormente nós que trabalhamos com energia. Então, o que faz você se apegar aos bens materiais? Se aqui é uma situação transitória, ilusória, na qual eu vou deixar tudo. A partir de hoje, eu vou largar todos os meus bens materiais? Não. Eu vou pensar o que esses bens, o material vai nos dar. Isso é reflexão. Reflexão principalmente para nós, médicos, que trabalhamos com energia. E toda hora estamos vendo isso no mundo da espiritualidade. Os apegos lá, os espíritos passam para o outro lado, meus queridos, vocês sabem disso. E estão apegados à mulher que ele deixou aqui. Apegado à casa. Tem uma pessoa que a avó morreu, botaram uma padaria na casa dela. Quando vem, bate agora as portas e tudo, a avó, cada pão que assa lá dentro dessa casa, a avó se mexe no caixão. Por quê? Porque ela não deixava nem mexer um bibelô da casa dela. Então, nós que fazemos um trabalho espiritual, umbanda, kardecista, candomblé, que trabalhamos normalmente em questão apométrica, que trabalhamos muito no astral, principalmente os médios videntes, todo dia nós temos essas demandas. Todo dia nós temos irmãos não esclarecidos que estão apegados ainda à matéria, à terra. A bebida, vocês sabem disso, todos os livros falam, você sente o gosto da bebida, encosta em ti. Então, boa reflexão para todos. Pessoal, essas informações que eu tinha para vocês, uma troca, quero agradecer por demais, estamos já com 50 minutos de conversa. Foi uma visão minha, não quer dizer que seja certa, não estou aqui nem para o certo e o errado, até porque o certo e o errado é julgamento, é dualidade, nós estamos buscando o uno, é o universo, é voltarmos ao centro. Por quê? Porque quando nós nascemos essência, e aí torções da mente vai nos fazendo apegar à ira, ao orgulho, à vaidade, à inveja, à avareza, o medo, a gula, a luxúria e a preguiça. Né? Então, esses são vícios emocionais, são paixões que o Enneagrama trabalha, dos 9 eneatipos, dos 9 tipos. Então, desses 9 tipos, isso nos faz nos afastar da nossa essência. Por quê? Porque nós trabalhamos na essência, os bens materiais têm um outro sentido. E para mim, faz parte do meu curso, normalmente depois daquele documentário, que você não está no nível de consciência que o bem material ele tem a importância que ele vai ter para o social. Tanto é que lá no filme também tem uma passagem muito engraçada, quando o governador quer tirar onda com ela, né, crescer as costas dela, no discurso ele diz, olha, o que a irmã Dulce quiser, eu faço. Ela vai no ouvido dele, diz, governador? Não, ela pega o discurso. Aí, quando ela vai discursar, já que o governador, pegou a palavra, ele na palavra, já que o governador disse que o que eu fizer ele faz, eu quero
uma ala para meus receptores no ouvido dela de cima dos vá com calma. Mas ele disse, então, assim, ela não poderia estar um cargo, não é uma beleza? Um cargo em comissão? Antigamente, do governo do Alberto Silva, tinha as GRs, né? Eu não vou nem lá e receber uma GR de R$ 1.000, R$ 2.000, uma beleza. Eu me completando com o que é público, né? Então, assim, essa distorção começa, inclusive, do próprio poder público. E aí eu não estou aqui falando nenhuma questão partidária, porque isso até nos Estados Unidos, que é o centro dos centros, as distorções do poder político lá, muitas vezes eles existem também. Então, estamos aí abertos às perguntas. Pré-estabelecemos o nome do filme que eu tinha dito é Amor Sem Escala. Se vocês tiverem interesse, veja lá a compulsividade, o apego por milhas. Então, era o que nós tínhamos para essa noite.